Sexto ano, como é que vai sexto ano, meus pequenos? Olha aí o pessoalzinho que ficou em casa hoje, vamos acompanhar essa aqui que foi a aula de hoje, tá bom? A aula de hoje foi correspondente à página 45 e também à página 46, onde nós falamos sobre os acádios e logo em seguida nós falamos um pouco sobre os hititas, né? Eram povos que habitavam a mesma região dos sumérios. Bom, a gente viu aí naquelas aulas passadas que haviam povos que habitavam a mesma região, embora seja uma região, digamos, onde surgiu a civilização como um todo, né? As primeiras cidades ali, a região é chamada Mesopotâmia, entre os rios Eufrates e Tigre, né? Só que os sumérios foram dominados por um povo chamado Acádios, né? E a cidade mais importante deles era uma cidade chamada Akkad. Essa cidade aí, Akkad, era um abrigo perfeito, uma fortaleza muito grande. Esse povo, apesar de ser um povo muito guerreiro, né, dominador, eles inauguraram aí o uso do arco e flecha nas guerras, né? Podem perceber que tudo começa com esse povo, né, essas pessoas aqui da Mesopotâmia. Usavam o arco e flecha nas guerras, coisa que nunca tinha ocorrido antes. Isso foi mas há muito tempo mesmo. Estamos falando de 2400 a.C. Nossa, como faz tempo, né? 2400 a.C. Nossa, então olha só. Tudo que a gente entende como cultura hoje, como o início dos impérios, né? O início das civilizações, o início de tudo que nós entendemos como organização comunitária ou social, começou na Mesopotâmia, tá bom? Gente dominando gente, enfim, gente aprendendo a usar armas, gente criando leis, a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Então olha só, os acádios, eles acabaram fundando aí, digamos, o primeiro grande império da humanidade, que foi chamado Império Babilônico, tá bom? Ah, professor, já ouvi falar, na Bíblia diz isso aí, né? Em algumas passagens sim, fala do Império Babilônico, fala do segundo Império Babilônico, de Nabucodonosor, a gente vai ver isso aí futuramente. Só que agora nós vamos ver o primeiro Império Babilônico, e nós estamos aí na página 45, vocês podem pegar o material didático de vocês, se quiser dar uma observadazinha nas imagens que nós temos aqui. Olha só o que nós temos. Estamos falando sobre os acádios, que dominaram a Suméria por volta de 2400 a.C., conquistando todas as cidades, liderados pelo famoso rei Sargão I, o soberano dos quatro cantos da terra, ou seja, o governante do mundo. O mundo conhecido naquele tempo era aquela região ali, gente. Viu? Para eles era o mundo todo ali. A Mesopotâmia, que hoje é um país chamado Iraque, um pedacinho da Líbia também, do Irã, né? Para eles era o mundo todo que existia ali. Reconhecimento pelo sucesso na unificação da Mesopotâmia, os acadianos fundaram o primeiro império mesopotâmico da humanidade. Ou seja, os acadianos, ou acádios, fundaram o que nós vamos compreender agora como império, né? Imagine aqui, ó, esse país aqui, que é um país, né? Eu já expliquei certa vez isso aqui para vocês, vamos explicar novamente. Um país, aqui é outro país, aqui é outro país e aqui é outro país, né? Então o que é que acontece? O país mais forte é esse, país A. O país A, ele obriga o país B a pagar impostos para eles, né? Oh, que espertos, né? O país A vai receber impostos de país B e aí de B se não pagar. O rei vai dizer, eu não quero pagar, então vamos invadir. Então o rei, na toda a calma do mundo, ele acaba pagando impostos, né? Precisamos de 100 escravos, ele manda 100 pessoas escravas para cá, enfim. Ah, não estamos satisfeitos não, vamos invadir vocês. Pronto, então, invadiu. O país A invadiu o país B. Não deu vontade, não achou pouco, invadiu também o país C. Né? Então, dessa forma, o país dele ele não quis invadir, mas ele disse assim, olha, a partir de hoje a lei que valer aqui no nosso país, que é o país A, vai valer também no país de vocês. Aí o cara disse, por quê? Porque nós somos mais fortes, olha o tamanho do nosso império. Olha o tamanho do nosso império aqui, ó. Viu?
Aí o país dele, rapaz, é mesmo, os caras são fortes e tal, enfim. Agora todo mundo vai ter que pelar a cabeça nesse país aí. Aí o país D, todo mundo vai ter que pelar a cabeça, porque o país A mandou, o país A é mais forte. Ou seja, ele lançou o seu império, é aqui, ó, essa região todinha que o tio vai pintar aqui de amarelo, é o império que pertence ao país A. Tudo isso aqui a gente chama de império, tá bom? É um domínio, império na verdade é um domínio, tá bom? Império não é um reinado como a gente pensa, não. Império pode ser até uma república, mas contanto que ele domine outras regiões, ele passa a ser chamado de império, tá bom, pessoal? Eita, meus pequenos, entendendo isso aqui, ó, vai ser fácil demais para vocês se vocês compreenderem esse esquemazinho bem aqui. Vai mesmo, tio, vai. Quando chegar lá no 9º ano, você vai entender que os grandes impérios da humanidade começaram a Primeira Guerra Mundial, tá? Então, olha só. O primeiro império da humanidade foi criado pelos acadianos, né? Era chamado também de Império Babilônico. Eita, Império Babilônico. Depois que o Sargão I morreu, enfim, os seus descendentes começaram a reinar, passaram a mão para outro rei, assim por diante, chegou a vez de Hammurabi. A gente pronuncia Hammurabi, mas o pessoal também gosta de chamar Hammurabi, porque é chique, porque o H ele pronuncia como é. Hammurabi foi o rei que criou as primeiras leis escritas da humanidade. A gente sabe que a escrita deles era diferente da nossa. Eles não usavam papel, usavam argila e cavavam essa argila com uma pecinha parecida com um martelo e um formãozinho para criar os conezinhos. Aí, por isso chama de escrita cuneiforme, né? Então olha só, o Hammurabi, como queiram, ele criou as leis. E essas leis tinham que servir para todo mundo. É claro, assim, as pessoas mais ricas, né, conversavam ali com o rei, pai, majestade, foi mal aí e tal. Mas aqueles que eram mais populares tinham que obedecer essas leis ao pé da letra, e essas leis iriam alcançar a todos. Porque o lema principal dessa lei era olho por olho, vírgula, dente por dente. Se alguém fizesse o mal a outra pessoa, aquele mesmo mal o rei ordenaria que se fizesse com o causador. Suponhamos que, vou colocar dessa forma bem aqui para você compreender. Suponhamos que esse jovem fez alguma maldade com esse jovem, né? O jovem fez o que? Ele rasgou o caderno, quebrou as tábuas de argila daquele jovem. Ele ficou triste e tal. Ele vai contar para o exército, o exército conta para o rei diz: aplique-se a lei. Se ele quebrou a sua argila, esse bonito aqui quebrou, a sua conversa quebrou a argila do outro, a argila dele vai ser quebrada do mesmo jeitinho. Mesmo jeitinho. Se ele pisar no pé do outro, o soldado vem e pisa no pé dele. Toma! Se ele caçar conversa, alguém caça conversa com ele. Se ele xingar alguém, alguém xinga ele. Era tudo que alguém fizesse, todo crime que fosse cometido, aquele crime voltava para o agressor da mesma forma. Se ele roubasse a galinha de alguém, tinha assim umas leis mais duras. Se esse roubasse a galinha de alguém, suas mãos poderiam ser cortadas, porque ele foi um ladrão, e todo mundo ia ver que ele não tinha mão, porque ele fez alguma coisa muito grave, né? Aí a sociedade ia ver ele como um ladrão. Se ele, digamos, chutasse alguém muito importante, seu pezinho poderia ser decepado, né? Essa é a lei de dente por dente e olho por olho, né? Nós até fizemos uma brincadeirinha na sala, uma brincadeira sem graça, meu pai. Pois é, fizemos. Esse daqui, por exemplo, esse rapazinho xingou o rei, né? O que é que o rei mandou fazer com ele? Cortar a língua, né? Cortou a língua dele porque ele xingou o rei, né? Esse rapazinho roubou uma galinha. O que fizeram com ele? Cortaram a mão, ele ficou sem mão. Ficou sem uma das mãos. Esse rapazinho
pisou nos pés do rei. Ele ficou sem a perna porque foi cortada, né? Esse rapazinho não tinha muito o que fazer, acabou, digamos, olhando. Ele mandou fazer uma casa de alguém e a casa caiu, né? Ele teve a outra mão quebrada pelos soldados do rei. Então, assim, havia umas punições mais severas, né? Havia umas punições mais perigosas, mas tudo isso é para você compreender que o nome daquelas primeiras leis escritas, o nome daquela lei é Código de Hammurabi. Tudo que alguém fizesse, o rei poderia obrigar a voltar para aquela pessoa que... É uma lei do retorno, vamos dizer que seja uma lei do retorno. Se alguém faz alguma coisa, aquela mesma coisa é feita com aquele alguém, tá bom, gente? Lembrem-se, olho por olho, dente por dente, né? Hoje nós temos outras leis, outras formas de julgar as pessoas. Nós temos um direito aí baseado no direito romano, que a gente vai ver isso aí mais adiante, né? As coisas estão mais brandas agora, mais justas, enfim, né? E o pessoal tinha medo também dessa lei pegar e não adiantou muito. Não adiantou muito, muita violência, não adiantou nada. Então o pessoal começou a pegar mais leve. Então não adianta mesmo, então vamos só prender esse povo que está fazendo danação. Também no nosso livro, nosso material didático, aqui na página 46, nós temos aqui a imagem das primeiras leis, né? Certo, não é só isso não, tem mais coisas escritas aqui pelo outro lado, né, da tábua de argila gigante. É grande essa tábua, né? Aí nós temos aqui a parte que fala dos hititas, né? Os hititas fundaram um poderoso império também, né? Por volta de 1600 a.C. na Anatólia Central, hoje um país chamado Turquia. A principal cidade hitita era Atussa, e o império se expandiu para o norte e oeste da Mesopotâmia até a Palestina. A grande contribuição desse povo reside no fato de serem os hititas os mais antigos documentos escritos em língua indo-europeia, que originou grande parte das línguas faladas na Europa, inclusive a nossa, que é o português que a gente fala, né? Veio também da Europa, essas línguas indo-europeias. O latim saiu dessas línguas aí, viu, gente? E o latim foi digamos, a raiz do nosso idioma português. Um dos idiomas latinos é o português, assim como o italiano, o espanhol, o francês também, tá? Os encarregados de cuidar dos cavalos, venerados como animais nobres, assumiram notoriedade na sociedade hitita. Então aqui você começa a entender. Nossa, o cavalo era tão importante assim, rapaz. Por quê? Porque será? Porque os hititas foram os primeiros a utilizar o carro de guerra puxado a cavalos, né? Então, em toda a história da humanidade, o povo hitita, ele foi o primeiro a utilizar um carro de guerra puxado por um cavalo, tá bom? O cavalo puxava aqui, o pé de pano puxava para lá e tal, e o guerreiro ia aqui em cima, o guerreiro feroz aqui, né? Isso aqui é a parte que fala dos hititas, viu, gente? Os hititas eram guerreiros, mas não eram os mais terríveis e cruéis. Os mais terríveis e cruéis eram os assírios, que a gente vai ver depois. O guerreiro com escudo aqui e tal, enfim. Ele vai levar aqui a guerra e a destruição para onde ele for, né? Tanto que, puxado por um carro de guerra, puxado por um cavalo. O cavalo foi muito utilizado nesse tempo aí para puxar. O cavalo era considerado sagrado pelos hititas, né? Pois é. Muito bem, olha só. Na aula de hoje foi assim. A gente falou sobre o primeiro império da humanidade, que foi o império mesopotâmico, né? O Império Babilônio. Nós falamos do rei que lançou as primeiras leis da humanidade, que foi o rei Hammurabi. Nós falamos sobre descrevemos um pouco essa lei.
Falamos que os acádios foram os primeiros a usar o arco e flecha em batalhas. Explicamos o que significa o sentido da palavra império. Tá bom, gente? Que vocês, eu acredito que aqui nessa aula de hoje seja o mais importante você entender o império, para nunca mais esquecer. Na dúvida, ver o vídeo novamente, tá bom? E entender a importância das primeiras leis escritas, que significava olho por olho, dente por dente. Seu olho pelo seu olho, seu dente por um dente que você quebrou. Enfim, é mais ou menos assim. Então, hoje nós ficamos por aqui, amanhã tem mais. Amanhã faremos mais uma aula. E grande abraço, obrigado pela atenção, até a próxima, gente.